A desigualdade é um conceito complexo e deve ser entendido a partir de suas diversas manifestações. Em uma sociedade como a nossa, marcada por inúmeros processos históricos que conduziram para a ampliação de desigualdades, compreendê-las é mais relevante ainda. Não há sociedade justa sem que as desigualdades sejam enfrentadas, e isso passa por um desafio coletivo e constante. Assim, todos os esforços precisam ser empreendidos e principalmente comunicados e divulgados. Vamos conhecer um novo empreendimento nessa direção. Roda a vinheta. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. O episódio 27 do Rasgaí conversou com Mariana Mazzini, que é docente do Departamento de Administração Pública e Gestão Social da UFRN, e ela coordena o Observatório das Desigualdades da UFRN. Trata-se de uma iniciativa da qual o PPGDEM faz parte através das diversas docentes e que busca compreender, analisar e produzir conhecimento a partir de uma perspectiva integrada, interdisciplinar e participativa sobre as desigualdades brasileiras. Seja bem-vindo ao Rasgaí, Mariana. Explique para a gente o contexto do Observatório das Desigualdades da UFRN. Qual foi a ideia e de onde ele surgiu? Olá, pessoal do Rasgaí. Primeiro eu queria agradecer muito por estar aqui com vocês. Eu sou ouvinte do podcast, eu aprendo muito com ele e agradeço muito ao Ricardo Ojima por estar pilotando esse projeto incrível e fico muito feliz de estar aqui hoje. Bom, eu queria contar um pouquinho então do Observatório das Desigualdades, o que é afinal esse projeto de extensão da UFRN. Mas eu começo um pouco falando um pouquinho sobre os observatórios. Quando a gente olha nas universidades, é muito comum que a gente use a expressão observatório para denominar, por exemplo, um grupo de pesquisa. Mas quando a gente vai para a discussão de instâncias e mecanismos de participação social, os observatórios eles podem assumir um outro sentido. Isso porque, para a gente conseguir ter participação e controle social e democratização das ações públicas, a gente precisa ter informações de qualidade, que sejam confiáveis. E aí que os observatórios entram como mecanismos que instrumentalizam a participação e o controle social. Mas um espaço muito fértil para criar um observatório é numa universidade, especialmente no caso do Brasil, nas universidades públicas. E ainda mais fértil esse terreno se a universidade pública se coloca à disposição de produzir um observatório a partir não só da experiência de um departamento, um centro, uma área de saber, mas coloca a partir da interdisciplinaridade e ainda mais se assume a ideia de que não só a universidade produz conhecimentos que são estratégicos, mas também reconhece nas organizações da sociedade civil um papel muito relevante, em algumas áreas inclusive protagonista, da produção de conhecimentos. E por que é importante criar um observatório das desigualdades? Se a gente olha para esse problema público, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que ele é um problema público estratégico para o desenvolvimento econômico, social e cultural e político do Brasil. E aí, nesse sentido, é importante a gente pensar que há muitas formas de entender as desigualdades. E uma delas é que entende as desigualdades de uma forma complexa. Isso significa que a gente considera que as desigualdades têm múltiplas dimensões. Embora a desigualdade econômica seja muitas vezes a mais visível, até por ser a mais facilmente mensurável, a verdade é que a gente também precisa considerar as desigualdades políticas, as desigualdades culturais, as desigualdades sociais na sua complexidade e nas suas múltiplas facetas.
Mas também a gente precisa considerar que as desigualdades têm múltiplas causas e que essas causas elas são imbricadas. Quando a gente olha, por exemplo, para as relações de classe, para as relações de gênero, para as relações de raça, relações de etnia, elas produzem essas desigualdades, essas dimensões das desigualdades. E aí elas não permitem serem fatiadas. E é isso que a gente vai assumir como um fenômeno que é interseccional. E essa, então, digamos assim, é o conceito por detrás da ideia do observatório. Bom, para a gente enfrentar um problema complexo como esse, o que a gente precisa? A gente precisa de boas informações. E aí que os observatórios, como eu comentei, eles têm esse papel justamente de instrumentalizar a democratização da ação pública por meio das informações de qualidade. Ele auxilia, então, nesse processo de enfrentar esse problema público complexo. E todo problema público complexo demanda ações que são públicas, que são coletivas. A gente não vai conseguir enfrentar as desigualdades por meio de ações individuais. Ele tem justamente o objetivo de produzir, difundir informações e conhecimento em geral sobre as desigualdades, para democratizar o acesso a essas informações. Então, a gente passa tanto por uma dimensão de produzir informações que sejam de qualidade, mas especialmente, se a gente está pensando em termos de democratização, é fundamental que a gente também tenha um esforço de tradução. Então, nesse sentido, o observatório ele não só se propõe a produzir informações, mas ele se propõe a produzir e difundir informações que tenham essa dimensão de garantir um acesso numa linguagem que seja cidadã e acessível. Para alcançar esse objetivo, ele tem duas principais diretrizes. Uma que é a da interdisciplinaridade e a outra que é da cocriação, e que já são duas palavras difíceis, então vale a pena a gente parar aqui um pouquinho e explicar um pouco do que a gente está falando. Sobre a interdisciplinaridade, a gente pode pensar o seguinte: o Observatório das Desigualdades, ele faz parte do Departamento de Administração Pública e Gestão Social da UFRN, mas ainda que ele esteja, digamos assim, plantado lá, as raízes e as flores, os frutos dele, a ideia é que eles se ramifiquem e se produzam com outros departamentos, com outros centros da UFRN e também com outras instituições de produção de conhecimento. O Observatório das Desigualdades tem um curso que chama Conversatório, mas a primeira edição do Conversatório elegeu como tema Descomplicando o Gênero, foi realizada no passado. Quando a gente fez esse curso, a gente pensou, olha, a gente vai olhar para as desigualdades de gênero. As desigualdades de gênero são complexas. A gente tem que chamar pessoas das mais diversas áreas de conhecimento para trazer a sua contribuição. Então, o conversatório foi produzido com o Departamento de Demografia, com o Departamento de Psicologia, de Serviço Social, de História, porque era importante a gente produzir esse conhecimento de forma interdisciplinar. Mas é fundamental também que exista uma cocriação, que além da gente ter uma abordagem interdisciplinar, que a gente construa conjuntamente e que não seja só uma construção da universidade, mas que essa cocriação seja feita também com a sociedade civil. Especialmente quando a gente olha para as questões de desigualdades, isso é fundamental, porque a sociedade civil organizada que vem politizando o debate das desigualdades, atualizando esse debate, mostrando os horizontes. Então, a sociedade civil não é só alguém que, sei lá, aciona um estado de alerta. Gente, isso aqui é importante. Aí a universidade vai lá e produz conhecimento. A sociedade civil produz também conhecimento. Então, essa é uma aliança muito estratégica. E como ele está sendo organizado? Quais produtos estão sendo desenvolvidos? Esse projeto ele foi criado em 2020 e para a criação dele a gente desenvolveu um planejamento trianual e a cada ano a gente desenvolve um conjunto de iniciativas para que ao chegar ao fim de um ciclo de 3 anos o projeto esteja com a sua potencialidade completa a pleno vapor. A primeira das iniciativas que o Observatório realizou foi criar um glossário das desigualdades. Qual que era a ideia? A gente percebia que quando a gente está muito envolvido no debate
especialmente no debate das desigualdades, tem algumas terminologias que vão ficando muito óbvias pra gente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo: interseccionalidade. Para quem discute gênero, raça, classe, interseccionalidade é quase assim o arroz com feijão atualmente, assim, da conversa. Todo mundo discute isso, assim, nos tempos atuais, utiliza essa expressão, tem sido algo que tem ganhado muito espaço, especialmente por ser uma contribuição muito relevante do feminismo negro, que atualizou o debate feminista e, com isso, transbordou a visão do feminismo relacionado só a gênero e conseguiu articular uma coalizão mais estratégica em termos de desigualdades de raça, etnia e classe. Só que será que para uma pessoa que está se interessando agora pelo debate, interseccionalidade não soa algo, meu Deus, que palavra é essa? Então, a gente começou a perceber que, como toda área, a gente tinha um linguajar que às vezes não era acessível para as pessoas, mas que as pessoas queriam muito conhecer. E por isso que a gente criou um glossário das desigualdades. Ele é composto de verbetes. É como se fosse um dicionário que você vai abrir e vai falar, o que é transversalidade? E vai procurar uma definição. Ela não é a definição, ela não é definitiva, ela é uma definição dada por uma pessoa que é uma pesquisadora do tema, o que é uma introdução. Só que aí a gente fez algo diferente, que foi como eu já mencionei, tudo que o observatório faz, ele é interdisciplinar e ele é co-criado. Mas a segunda diferença é que a gente trabalhou não só o formato texto dos verbetes, mas a gente desenvolveu o material em termos de produção audiovisual, de forma que quem quer ir lá e ler o textinho do verbete, lê o textinho, quem quer escutar, escuta, em alguns casos são vídeos. Isso permite também ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência, que a gente tem múltiplas estratégias para as pessoas acessarem o conteúdo. Uma das frentes importantes que vocês vêm desenvolvendo são os cursos. Quais são as propostas? Por meio dos cursos, conversatórios e também por meio dos eventos de extensão, a gente permite congregar as pessoas que têm interesse na discussão, tanto para conhecerem mais, quanto para se atualizarem e também para estarem próximas umas das outras. É claro que por conta da pandemia a gente tem que fazer tudo isso de forma remota, mas isso não significa que a gente não tenha conseguido articular iniciativas muito inovadoras de discussão. Ano passado, a gente realizou o primeiro conversatório, que foi Descomplicando o Gênero, que foi um curso sobre gênero que envolveu representantes da sociedade civil, como por exemplo o coletivo Leila Diniz, envolveu diferentes departamentos da UFRN, como Administração Pública e Gestão Social, Demografia, Psicologia, Serviço Social e História. E foi um curso, então, que trouxe uma visão sobre diferentes abordagens da questão de gênero e temas que eram desde muito clássicos, como por exemplo, divisão sexual no trabalho, até temas mais novos na discussão e que as pessoas estão muito querendo saber mais, como por exemplo as masculinidades. A gente realizou também um outro curso que foi sobre desigualdades e ações públicas para o enfrentamento, porque a gente partiu da ideia de que a gente precisa ter um bom diagnóstico sobre as desigualdades, a gente precisa entender melhor o que isso significa, mas apenas o diagnóstico não nos é suficiente. A gente quer entender melhor quais são as possibilidades para a gente pensar ações públicas que enfrentem as desigualdades. Em 2021, quais são os cursos previstos, quais são os projetos? Esse ano, a gente começou a fazer uma discussão também sobre as desigualdades territoriais. E aí a gente organizou um primeiro mini curso sobre o tema, que foi sobre a revisão do plano diretor de Natal. Teve essa missão da gente trazer pessoas das mais diversas abordagens para ajudar a gente a pensar sobre o plano diretor de Natal. Esse ano, ainda na questão dos cursos, a gente tem a previsão de realizar 2 novos cursos. O primeiro deles é a segunda edição do conversatório Descomplicando o Gênero, mas agora para a gente abordar a questão de gênero e sexualidade a partir da contribuição do movimento LGBTQI+. E a boa notícia é que as inscrições estão abertas, a gente vai deixar os links para vocês
E o curso vai se dar em junho e julho, um pedacinho de julho, porque junho é o mês do orgulho LGBTQI+. Então o curso ele tem justamente a função de fazer parte dessa agenda de luta e também conta com a participação de uma série de convidadas e convidados especiais. E no segundo semestre, a gente vai fazer a segunda edição do curso sobre desigualdades e ações públicas para enfrentamento, enfocando a reflexão sobre o território. Além disso, a gente tem realizado uma série de eventos para discutir temas que são fundamentais em relação às desigualdades. Então, no 8 de março, a gente trouxe o pessoal das letras, das artes cênicas, das artes visuais, para discutir as desigualdades de gênero em relação a essa dimensão da cultura. Ano passado, a gente fez um evento para discutir o Dia Internacional de Direitos Humanos. Então, esses também são espaços para a gente refletir sobre as múltiplas desigualdades. E publicações, o que você já tem produzido, o que você já tem pronto? Recentemente, a gente criou a mais nova publicação do Observatório, que é o Boletim Observa Desigualdades, que foi lançado agora em abril, que é uma publicação trimestral. Esse primeiro boletim, ele foi um boletim especial, voltado para a discussão das desigualdades de gênero. E ainda tem uma chamada para um concurso. Fale para a gente um pouco sobre esse concurso de podcasts. Antigamente era muito comum a gente fazer concurso de redação, quando a gente queria que as estudantes e os estudantes refletissem sobre um tema. No nosso caso, nós criamos uma parceria com outro Observatório das Desigualdades, que a gente costuma brincar com o nosso irmão mais velho, que é o Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, com a ANEP-CP, que é a Associação Nacional do Campo de Públicas, de Estudos e Pesquisas do Campo de Públicas, e com a Fundação Tid Setúbal, que também conta com o apoio da ABCD, que é a Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, e da Fundação Getúlio Vargas. E por meio dessa parceria, a gente vem realizando, inclusive as inscrições estão abertas, e a gente também vai deixar o link para quem se interessar, um concurso voltado para a graduação no campo de públicas, e é um concurso de episódios de podcast. Olha só, a gente está num podcast falando sobre um podcast. Então a ideia é a gente premiar os 10 melhores episódios com prêmios que vão de R$200 a R$8.000, e esses episódios vão ser selecionados para produzir um podcast sobre ações públicas para o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça. E quais os desafios previstos para o futuro? Um dos objetivos que o Observatório tem, também é um desafio para os próximos períodos, é trabalhar a dimensão do monitoramento de indicadores das desigualdades. Nesse sentido, o Observa Desigualdade já traz um avanço interessante, que é uma seção voltada para o monitoramento das desigualdades, que foi construída conjuntamente com a Fundação João Pinheiro e com o IBGE, o Escritório do Rio Grande do Norte. Mas a nossa missão é criar um grupo de trabalho interdisciplinar e também para a cocriação, para desenvolver uma estratégia de monitoramento de indicadores, que a partir do momento que ela esteja pronta, ela subsidie a elaboração do relatório anual do Observatório das Desigualdades. Então esse é um dos desafios que nós temos para as próximas fases do projeto. A gente tem assumido no Observatório que a extensão ela é fonte de conhecimento, e a partir da extensão a gente tem organizado pesquisas, por exemplo, sobre as políticas transversais no Rio Grande do Norte nos últimos 10 anos. A gente tem produzido também projetos de ensino para transversalizar a dimensão das desigualdades nas diversas disciplinas que a gente oferta. Dessa forma, a gente espera dar nossa pequena contribuição para valorizar essa que para a gente é a dimensão constitutiva de um projeto de universidade que seja profundamente democrático e comprometido com o enfrentamento às desigualdades, que é a extensão universitária. Muito bem, compartilhamos essa visão integrativa de ações de ensino, pesquisa e extensão.
Embora não seja a partir de um único projeto integrador, o Rasgai se soma a outras iniciativas de extensão do Programa de Pós-Graduação em Demografia e do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da UFRN na direção de produzir conhecimento, dialogar com a sociedade e, nesse contexto, contribuir com a formação de recursos humanos qualificados. Muito obrigado, Mariane. Parabéns pela iniciativa e o sucesso no seu projeto. Conte conosco nesse esforço colaborativo. Apesar dos desafios orçamentários que estamos passando na Universidade Pública Brasileira, são inúmeras as contribuições que poderemos ter para a sociedade. São cíclicos os momentos em que a universidade passa por momentos difíceis e temos certeza que superaremos mais esse. Todos os links e indicações que Mariana fez ao longo do episódio estão disponíveis na descrição deste episódio e no blog dentro da página do PPGDem, o demografiaufrn.net. Este foi o episódio 27 do Rasgai, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço. O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgai.